Bom dia, meus amigos. Eu tenho acompanhado as notícias através da internet diariamente e me tem chegado assim notícias cada vez mais perturbadoras. Digo pela internet porque desde 2014 eu não assisto mais canal de televisão convencional. Me lembro disso por causa da Dilma Rousseff e por causa da Copa do Mundo, né, que foi em 2014, foi aqui no Brasil. Muito bem, então essas notícias têm me trazido bastante perturbação e eu fico pensando assim, e qual a motivação de quem dá essas notícias, né? Claro, cada um, se é um canal de notícia, uma rede, é o trabalho deles, né? Mas eu digo, da nossa parte, a nossa motivação para falar, ela vem por outras razões, né? Por exemplo, que motivação uma pessoa tem quando está na estrada e vê uma porta de um carro meio aberta, ou vê que aquele veículo está em alguma forma, de alguma forma tá agindo de forma perigosa, ou quando você vê alguém em perigo, a sua vontade é de avisar, de alertar aquela pessoa. Isso é uma questão de consciência, né? É um compromisso que a pessoa tem com a própria consciência de alertar as pessoas a respeito daquelas coisas. E eu tenho, por exemplo, assim, evitado falar claramente, né, de alguns assuntos, porque eu sei como é que isso está sendo tratado, né, pelas mídias, pelas plataformas da internet, né, os chamados, as chamadas redes sociais, né, que eu digo assim, esse aqui é o meu canal, eu falo tal, mas isso não é meu, né? O canal não é meu, isso pertence ao YouTube. É uma concessão que ele dá com o objetivo de tirar proveito disso também, mas a hora que ele quiser ele fecha. Então não pertence a mim, né? O canal não é meu. O canal pertence ao YouTube. Então é uma ferramenta que a gente utiliza, mas com certo cuidado, porque sabe que não é uma. Nós não temos o direito, né? O direito de falar o que a gente quer, de fazer o que a gente quer, porque não é nossa. Essa ferramenta não nos pertence, tá? Então é uma oportunidade que Deus nos dá e de falarmos assim, e é uma maneira correta também, porque a maneira como Jesus pregava chamava as pessoas a responsabilidade para poder compreender, né? Jesus não falava de forma clara, nítida, vamos dizer assim, para as pessoas. Ele sempre deixava uma margem para que as pessoas que se interessavam por aqueles assuntos, que eles se esforçassem para compreender o que estava sendo dito, porque a partir do momento que eles tivessem interesse em escutar, eles entenderiam o que Jesus estava dizendo. Eu convido você para ler uma passagem bíblica aqui no livro de Daniel, no capítulo 12. E eu quero mostrar através dessa leitura que a vinda de Jesus Cristo, ela pode ser uma surpresa para quem não está esperando. Ela será uma surpresa, será como um laço sobre todos os moradores da terra, porque eles são ímpios e eles não acreditam. É claro que a vinda de Jesus Cristo não será surpresa para aquele que está esperando, né? Será surpresa para quem não está esperando, para quem não está vigiando. Mas para quem espera a vinda de Jesus, ela não será uma surpresa. Afinal de contas, quando Jesus nos manda vigiar e orar, né? Vigiar para que vocês não sejam, para que esse dia não vos pegue de improviso. Essa era a ideia de estar sempre vigiando.
para não ser pego de surpresa, para que a gente não fosse pego desprevenido. Aquele que estiver esperando não vai ter surpresa nenhuma, vai ter apenas a alegria de ver Jesus chegando, né? Então diz aqui no capítulo 12 de Daniel, e o versículo 1, você vai ver que Jesus falou dessa mesma palavra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então veja bem, Jesus, essa palavra, o livro de Daniel, geralmente é estudado num contexto do livro de Apocalipse. Ele sempre é estudado porque ele é um livro de profecias, né? Muito antiga, tão antiga que nessa parte que a gente está lendo aqui, no capítulo 12, Daniel diz assim: eu vi essas coisas, mas não entendi. Ele diz assim: eu não entendi. Porque Deus revelou para ele coisas que estavam muito longe ainda de acontecer. Então o anjo fala com ele e diz: Daniel, sela as palavras desse livro, porque até o tempo do fim. Quer dizer, bom, você não entende agora porque está muito longe, não há necessidade de você compreender o que se passa agora. Ele diz assim, ó, o versículo 8 diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Quer dizer, me explica melhor o que que está acontecendo. Aí o anjo diz assim, e ele me disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quer dizer, Daniel, não te importes, não te preocupe com isso agora, porque isso não é para agora, né? Naquele tempo ele disse isso para ele. Aí ele diz mais uma coisa que o anjo diz. O anjo diz assim, ó: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Em outras palavras, nesse capítulo 12, ele fala sobre a grande tribulação, ele fala que é de um tempo, e aí ele diz assim que o anjo jurou que seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quer dizer 3 anos e meio, é aí onde está lá no livro de Apocalipse, e que esse tempo da grande tribulação seria um tempo o qual nunca houve na face da terra, desde que existe nação, desde que existe homem sobre a face da terra, nunca houve um tempo assim. E Daniel queria entender, mas estava muito longe. Então, a questão de Daniel não entender a visão que ele estava tendo é porque aquilo ainda ia ser muito longe. Mas ele diz assim: os sábios entenderão. Quando chegar, né, essas palavras estão fechadas até o tempo do fim. Quer dizer, quando chegar o tempo do fim, elas serão reveladas, elas serão abertas e os sábios entenderão, mas nenhum dos ímpios entenderá. Eu tenho dito aqui, eu acho que ontem, não sei, essa semana eu ainda falei disso, que Noé não foi pego de surpresa, né? Noé foi avisado do fim do mundo, 7 dias antes. Deus disse para ele: olha, Noé, eu vou destruir a terra, faz uma arca e para tu e tua família. E aí Deus disse simplesmente que ia destruir a terra, mas não falou quando, nem de que, não falou quanto tempo aquilo levaria, e nem deu a ele um tempo para ele fazer a arca. Disse assim: construa a arca, leve o tempo que levar. Então ele construiu, mas quando a arca estava pronta, que era tudo antes de vir o dilúvio, tudo que Noé precisava é estar pronto para ser salvo, ele está preparado. Deus não poderia mandar um dilúvio sem que aquela arca estivesse preparada e pronta. Então Deus esperou
o tempo que os ímpios tinham para converter era o tempo que Noé tinha de preparar aquela arca, né? Esse era o tempo dos ímpios e o tempo de Noé. Enquanto Noé estava preparando a arca, os ímpios tinham aquele tempo para se converter. Por isso a Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça, por isso que a gente fala que ele pregou durante 120 anos e não converteu ninguém, essas coisas todas aí. Mas quando a arca ficou pronta, Deus disse assim: entra tu e tua família na arca, porque passados 7 dias farei chover sobre a terra. Então para Noé era simples: olha, daqui a uma semana, nós só temos uma semana a mais aqui e acabou a história, vamos entrar nessa arca aí. E aí ele entrou na arca quando Deus fechou e esperou 7 dias. Para ele não era uma surpresa. Daqui a 7 dias vai começar a chover, Deus vai destruir a terra e nós estamos aqui guardados e salvos. Da mesma forma que a gente entende, a grande tribulação, nós compreendemos ela porque chegou o tempo, ela chegou. Eu tenho falado que nós estamos na grande tribulação porque nunca houve na face da terra uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje. Essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo nunca existiu igual, em parte alguma. Primeiro porque é uma coisa universal, né? Você pode ir lá nos confins da África, lá no chifre da África, lá na Mongólia, ou no extremo norte do planeta, no Japão, em qualquer lugar, ali no Chile, né? Na Argentina, na Patagônia, sei lá o quê, lá nos confins da Terra, na Antártida, em qualquer lugar por onde a gente for, essa situação de hoje está estabelecida ali, né? Você vai chegar lá num navio que está na Antártida, ou você vai chegar lá no meio das pessoas que estão no Polo Norte, ou você vai chegar no Extremo Oriente, ou no Sul, ou no Norte, em qualquer parte do mundo, está estabelecida essa questão dessa pandemia. E ela, obviamente, mexeu com todas as coisas, mexeu com a economia, mexeu com a liberdade das pessoas, mexeu com a soberania dos países, ela mexeu com tudo. E, no entanto, tudo que a gente vê é um comando que está destruindo as fronteiras das nações, né? Um mundo sem fronteiras, aonde o sinal da besta só não foi estabelecido ainda, porque eles querem algo padronizado. Ele tem que ser padronizado, ele tem que ser mundial. Não adianta o Brasil fazer um passaporte aqui, a Inglaterra fazer outro passaporte ali, a Austrália fazer outro passaporte ali, não. Eles querem um passaporte mundial, universal. Você vai sair daqui para a Itália, você vai sair daqui para o Canadá, você vai sair daqui para Israel, você vai sair daqui para a África do Sul, para a Argentina, para onde você for, aquele passaporte ele é um só, ele é universal. E nós sabemos o que significa isso, né? Então, ontem eu postei esse vídeo do pastor Lamartine Pozzella, e eu sei que se dá muita ênfase a essa questão de chip e tal, tudo mais. Eu digo, olha, tudo é válido, já que ninguém sabe o que é esse passaporte, tudo é válido. Mas o que a gente percebe é que o que está nas mãos são os nossos celulares, né? E o celular ele vai virar uma ferramenta para tudo. Hoje você não recebe mais documento de carro, não recebe mais carteira de motorista, não recebe mais nada, né? Eles estão cogitando em acabar com o dinheiro físico agora vai virar esses números no seu celular, e as pessoas estão acostumadas com isso, né? Então, quem hoje não tem celular está fora do sistema, né? Quem não tem celular não está fora do sistema, não tem nada, né? Então, isso para mim me parece uma coisa muito mais avançada nessa questão do que
você vê uma fila de pessoas, né, em algum ponto implantando um chip. Eu acho que isso daí, se fosse esse o caso, isso ia demorar muito. Mas na questão do celular, isso já está implantado. Já está implantado. Agora, a questão é saber quando é exatamente que nós vamos ter esse passaporte obrigatório. Imagina você chegar agora na frente você chegar no supermercado e não poder entrar no supermercado porque você tem que mostrar um passaporte, né? Um passaporte. Aí você vai ter que mostrar. Você tem o passaporte? Não, eu não tenho, então não entra. Não vai comprar pão, não vai, manda outra pessoa comprar. Você vai entrar no hospital, tem o passaporte? Não tem, tem que ter o passaporte. Esse vai ser o seu documento. Esse vai ser o seu documento mundial que você vai utilizar. E faz com que sejam dadas aos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, um sinal para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal da besta, ou o número do seu nome, ou enfim, outras coisas como vocês já sabem disso daí. E aí a gente fica esperando que aconteça o que você está esperando que aconteça, né? Eu poderia falar, o meu canal, ele é um canal pequeno, né? Tem poucas visualizações, né? Eu sei que as pessoas que me assistem, essa minoria, mesmo um número pequeno, não são pessoas que me conhecem, né? Porque eu tenho 1000 inscritos no meu canal e não vejo ninguém daqui da minha volta, né? Eu não conheço 1000 pessoas aqui, então quem assiste é outras pessoas de fora que vê. E alguns que a gente sabe que nos assiste, que nos vê. Então eu teria toda a liberdade de chegar aqui, falar claramente dessas coisas, dizer o que eu acho, dizer o que eu penso, e provavelmente não ia acontecer nada, porque o meu canal não tem aquele alcance que outros têm. Mas um canal com alcance maior não pode falar no nome da doença, não pode falar no nome do imunizante, não pode falar o que está acontecendo, não pode falar. Eu evito falar porque por uma questão de prudência, porque eu acho assim, eu sempre pensei comigo, o problema não são os governantes. O problema não está nos governantes, não está nos que enganam, não está nos que mentem, né? Não está nos laboratórios. O problema está nas pessoas mesmo, né? Quantas vezes você se depara com gente, sabe, tola, sem entendimento algum, gado marcado, é verdade, marcado, sabe, a ferro, marcado. Pessoas que no tempo em tempos de guerra são levados como gado assim para fazer experiência, para fazer tudo, porque são pessoas que não têm entendimento nenhum. Esses dias a minha esposa passou e tinha dois idosos, né, falando um com o outro. Tinha que prender essas pessoas que não querem se vacinar. Tem que mandar prender essas pessoas que se vacinam. Aí tá, essas pessoas, é com essas que eu me preocupo. Não são com os governantes que querem nos obrigar a fazer as coisas. Porque o problema é aqueles que cometem a mentira e aqueles que amam a mentira, né? Enquanto o diabo engana as pessoas estão dizendo, me engana que eu gosto. Sabe aquela antiga fala que tinha, né? Me engana que eu gosto. É assim que o mundo faz. Me engana que eu gosto. Eles gostam de engano. Diga para ele que na sua volta não tem ninguém morrendo de gripe, mas que estão morrendo com o efeito desse remédio. Estão morrendo, estão tendo infarto, estão tendo derrame, estão tendo coágulos, estão perdendo os pés, estão amputando pedaços dos pés e tantas coisas, estão doentes. Pessoas que não tinham nada e agora estão aparecendo doentes. E eu insisto em dizer que isso não é ainda o sinal da besta. Mas quando a Bíblia fala
que a primeira taça da ira de Deus derramada sobre o homem, você já leu no livro de Apocalipse qual os efeitos da primeira taça que é lançada? A Bíblia diz: se alguém receber o sinal da besta, o tal beberá do vinho, do furor, da ira de Deus, não misturado no cálice da sua ira. Você que recebeu o sinal da besta, beberá do cálice da ira de Deus. Então, qual é o primeiro efeito? A primeira praga: chagas malignas vão estourar no corpo dos homens. E os homens foram castigados com chagas malignas. Todos os homens que receberam o sinal da besta apareceram com chagas malignas, tumores que explodiu, que estourou por todo o seu corpo. Aí eu digo, será que não é alguma coisa que já está dentro deles? Cujos resultados a ciência não tem ainda, não sabe o que é. Não sabemos do que isso é capaz, o que isso vai fazer. Então eu insisto em dizer que isso pode não ser o sinal da besta, mas é a porta de entrada para esse sinal. De repente, uma pessoa que recebeu isso e diz assim, então eu não quero o sinal, de repente ele está livre. Mas só recebe o sinal da besta quem tiver isso dentro do corpo dele, né? Quem tiver isso dentro do corpo dele. E aí? Não pode ser efeito do remédio? Não pode ser um efeito colateral, essas chagas malignas que vai estourar? Afinal de contas, desde o começo disso daí, nós temos visto os padres falando. Eu falo de padres porque padres, o Vaticano é uma nação, o Vaticano é um estado soberano, ele funciona como os padres são representantes de um estado, do Vaticano. Eles têm informações que nós não temos. Eles são estadistas, né? Eles pertencem ao Estado do Vaticano. As igrejas católicas no mundo inteiro pertencem ao Vaticano. E os padres têm informações a respeito, informações que eu não tenho e que você não tem. E eles têm dito, olha, essa coisa está sendo preparado dessa maneira. Isso é uma coisa do diabo, isso é uma coisa diabólica, isso vai mudar, isso é um experimento, né? Muitos desses aí nem é aquilo que a gente toma quando é criança, né? Para varíola, para febre amarela, para cachumba ou sei lá o que, para tétano. Nem é isso aí, é um experimento, é alguma coisa para desenvolver imunidade para doenças que eles não sabem ainda que existem, mas que virão, porque eles vão inventar para trazer isso. Agora, esse texto que eu estou falando aqui, e hoje eu estou falando mais em tom de conversa, porque eu não tenho um assunto específico para falar, mas eu preciso falar desse assunto, né? Não é, eu tenho sentido cada vez mais dificuldade em pregar, porque se foi, né, o tempo de você pregar prosperidade, pregar isso, pregar a cura das enfermidades, pregar isso, pregar aquilo, o fim chegou. O fim chegou. O mundo acabou, né? A liberdade acabou. Ou você pensa que hoje se prega o que quer nas igrejas? Qual igreja você vai pegar e ler o livro de Romanos? Não se prega mais. Por que as igrejas estão cheias? Ali tem gente que abriram a porta, está ali. Fala alguma coisa ali dentro que logo em seguida, quando terminar o culto, a polícia pode estar lá para pedir a você uma responsabilidade das coisas que você falou. Então acabou o tempo. Agora nós estamos falando para os crentes, para os cristãos e para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, tem oportunidade de ver? Tem oportunidade de ver e de se converter. Agora é hora de estarmos preparados. Não é nos preparar.
Temos que estar preparados. Para mim, a vinda de Jesus não será uma surpresa. Se eu marcar ali, eu tenho feito planos, né, a curto, médio e longo prazo. Eu tenho levado em consideração um determinado tempo que eu tenho para cuidar da minha vida e achar como eu vou agir nos próximos anos. Os próximos 2, 3, 4 anos que vem pela frente aí. Porque as notícias são estarrecedoras, né? Então, eu vi, por exemplo, na Jovem Pan, a notícia assim, que juíza pretende estender a tirania, né? Obrigando as crianças a tomarem essa coisa aí. Quer dizer, criança que não tem nada, não precisa disso, não se ouviu dizer, porque parece que a doença só mata velho e pessoa velha e doente, né? O que me parece uma coisa bem proposital, né? Só mata velhos e doentes. Aí quando você começa a falar muito disso e se convencer disso, aí eles começam a dizer, não, tá morrendo jovem de 15, de 20, de 18, não se ouviu falar de criança. Aí agora que está ali dito, as pessoas que se recusarem a vacinar os filhos, o Estado pode tomar eles de você, né? Quer dizer, o conselho tutelar vai tomar essas crianças. Se todo mundo resolvesse não fazer, eu não sei o que eles iam fazer com tanta criança, né? Eles iam botar onde? Aí você fica pensando, e agora, o que eu faço? O que eu vou fazer? Pois é, se eu tivesse minhas crianças pequenas, meus filhos pequenos, eu saberia o que fazer, né? Eu saberia o que fazer. Para mim era o fim, eu saberia o que fazer. Agora, mas eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Todos os dias a gente não está dizendo para a pessoa se concentrar nisso? De que esse é o tempo? De que o tempo acabou? Porque, né, eu tive que pegar o sinal da besta. Se eu não pegasse o celular, como é que eu ia comprar comida? Como é que eu ia no supermercado? Eu fui obrigado porque eu estava com dor de cabeça e o postinho não quis me atender porque eu não tinha o sinal. O que eu ia fazer? Eu ia ficar com dor de cabeça? Você viu como as pessoas não estão preparadas? Ora, Jesus disse assim, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E aquele que por amor de mim perder a sua alma, a salvará. Se o crente que acredita em Jesus não estiver disposto a perder a sua própria vida, ele não entendeu o que é a salvação. Ele não entendeu o que é a salvação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Quem está na salvação tem que estar disposto a morrer por ela. Não, eu tive porque senão ia morrer de fome. Senão ia perder meu emprego. Se uma pessoa não quer perder o emprego, não quer perder privilégio e por isso recebe o sinal da besta, essa pessoa não vai para o céu, ela não está esperando ir para o céu. É preciso perder alguma coisa. Nós não podemos ter o mundo e ter a salvação. Renunciar a si mesmo, renunciar ao mundo. Aquele que por amor de mim perder a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Nós estamos num tempo, e eu não tenho mais tempo, porque o vídeo está ficando um pouco longo. O vídeo está ficando um pouco longo, e eu não tenho mais tempo de falar a respeito, mas o capítulo 12 do livro de Daniel fala disso daí. É um tempo de alegria, é um tempo de entusiasmo. Sinta no seu coração alegria. Lá no livro de Apocalipse está escrito
e houve batalha no céu, e Satanás foi lançado, e os seus anjos consigo. Alegrai-vos, ó céus! Os céus ficaram alegres, os anjos estavam alegres, porque Satanás foi derrotado e jogado na terra. Ai do mundo! Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deveria ser um momento de alegria para o nosso coração. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossos olhos para cima. Levantai vossos olhos para cima, porque está próxima a vossa redenção. Eu tenho dito aqui dentro de casa para minha esposa, é um tempo de alegria, é um tempo de gozo, de grande felicidade, de grande expectativa para a volta de Jesus Cristo. Ver este mundo ser destruído, este império do mal. Esperamos a vida eterna. Um mundo onde habita a justiça, onde habita o amor, onde paz e justiça haverá para sempre. É isso que a gente espera. Se continuarmos querendo viver uma vida normalmente, vamos ficar aqui. Não há muito o que fazer. Não há muito o que fazer. Às vezes eu faço esses vídeos e deixo uns dias, eu tiro eles fora, eu guardo e depois eu escuto eles. Porque eu sei que a minha fala não agrada a muitos. Eu sei mas eu não me importo com isso. O meu olhar está na vida eterna, no meu compromisso com Deus, no meu compromisso com a minha consciência, né? Para que eu tenha paz e no fim eu tenha a recompensa que Jesus nos prometeu. É como diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.